Bom, gente, vamos começando então, né? Gente, então boa noite, último dia. Obrigada pela presença ilustre de todos aqui, gente. Esse curso longo, né? Nessa pandemia, um curso desse tamanho de produção, mas assim, realmente falar de 30 anos, né? Não é fácil. A gente tem muito assunto. E eu quero muito também ouvir um pouco mais vocês hoje. A gente separou hoje algumas coisas para falar um pouco desse momento do frio na barriga, assim, desse momento que a gente tem do vamos estrear, né? E o que a gente prepara, né, para esse momento de pré-estreia, como é que a gente organiza, né, esse momento de comunicação, principalmente. E aí a gente separou um momento específico, porque a gente teve que adaptar. Então, eu queria mostrar para vocês especificamente um passo a passo e falar para vocês assim como que eu penso assim como sarau, que a gente organiza esse momento, assim, que vem desde o planejamento que eu já falei para vocês um pouco, né? Desse momento que está ligado lá com as entregas, né, do que a gente oferece para o patrocinador, mas também muito ao sucesso de público, ao que a gente quer vender como imagem, né, do que a gente quer vender para o público, né, dessa peça ou do projeto. E a gente faz isso com muita antecedência. Então, expliquei para vocês que, às vezes, a identidade visual do projeto já emplaca lá atrás, né? Quando a gente vai vender o projeto para o patrocinador, às vezes a gente dá sorte e essa marca já emplacou. E isso aí é um ganho muito grande, às vezes, porque a gente já começa o projeto com uma marca e isso facilita muito, né, a parte de comunicação. O Daniel gosta muito. Nosso Daniel aqui que, né, fica feliz demais quando a gente já começa o projeto com uma marca que foi aprovada e todo mundo está feliz com ela. E aí a gente começa a desenhar desde o início dos ensaios, né, já a colocar todas os posts, tudo que é o vem aí, né, toda a preparação do projeto com essa marca já. Mas quando isso não acontece, a gente tem que impor um cronograma, né? E esse cronograma ele tem que ter uma data limite, porque senão a gente não consegue colocar na rua uma comunicação que satisfaça, né, esse tempo que exige que o público entenda que essa peça vai estrear, né, em tanto tempo, em algum momento. Então, tem um tempo de expectativa que a gente precisa ter. E aí, assim, durante muito tempo, eu avaliei que as peças no mercado, elas tinham um tempo de comunicação que não era satisfatório, né? E eu comecei a antecipar esse tempo das peças da Sarau. Então, comecei a puxar esse tempo e hoje a gente tenta fazer um time de lançamento de 2 meses antes do tempo de estreia para a gente começar uma peça de lançamento, de divulgação. Então, hoje, o start da gente, quando a gente começa esse momento, né, de vamos estrear, né? É, a gente já fez todo um processo e tal, e aí a gente começa no 2 meses antes. Normalmente, a gente faz alguma peça extra para fazer essa comunicação diferente, né? E aí, depois, 1 mês depois, a gente faz uma outra comunicação maior, né? Então, vamos abrir aí a apresentação, Dani, que aí a gente vai fazer
estudo de caso para mostrar para vocês e vamos começar a entender o que a gente colhe com isso, né? Vamos lá, vamos estudar os Jacksons, que aí eu vou mostrar para vocês como é que foi, né, esse projeto que teve que se adaptar. Foi um projeto criado para o presencial, né? E a gente teve que se virar, porque a gente já tinha feito todo o material pensando no presencial, e aí a gente teve que... Só que a gente não tinha o material para fazer com os figurinos, né? Os figurinos não estavam prontos, então o material que a gente tinha antes, que aí a gente vai mostrar para vocês, a gente não tinha um atrativo, né, para vender a peça, né? Então, quando a gente chegou no ponto assim de vamos estrear, a gente estava numa pandemia e aí eu falei, não, a gente vai ter que fazer um outro material. Então, vamos lá, vamos seguir aí. A gente, então, decidiu que a gente ia fazer o canal Bis e o YouTube da Barca, que a gente ia, então, fomentar esse canal, né? E aí a gente começou a fazer todo o processo de acompanhamento dos ensaios, seguindo todos os protocolos. Então, a gente tinha um acompanhamento, né? Com um advogado, a gente pegou um protocolo e anexou os contratos, todo mundo estava super orientado, e esses contratos, né, foram refeitos de acordo com os decretos e tal. A gente teve normas rígidas de sanitização dos espaços e tudo, fizemos toda a cobertura de tudo, inclusive esse making-off foi feito, né? E as pessoas cumpriram a regra à risca, né? Da gente tentar fazer com que o espaço, esse espaço fosse respeitado, para que os artistas tivessem o seu espaço, né? Respeitado e higienizado, e a técnica também, e a gente não tivesse alimentação local, a gente tivesse o banheiro separado. Então, assim, quando a gente entrou numa outra fase, que foi a fase que chegou a equipe maior, a gente já estava no teatro e as entradas eram diferentes. Vamos para a próxima aí. Então, a gente, passado todo o entendimento desses protocolos e tal, a gente, então, né, já estava mais animado, vendo que as coisas estavam dando certo. Então, vamos ser felizes, né, gente? A gente começou a programar toda essa divulgação. O Daniel, que está aqui, nosso querido maravilhoso, que programa as redes, né, da Sarau e da Barca, começou a fazer todo o mapeamento, né, e o planejamento das redes, e a gente fez essa pauta, né, das redes sociais. Então, o canal Bis tinha também uma programação no próprio canal. A gente tinha uns anúncios, né, de divulgação da própria transmissão, que ia fazer no canal, que a gente vai mostrar para vocês. E aí, assim, toda a rede, inclusive pelo WhatsApp, a gente potencializou. Então, a própria Barca fez listas de transmissão, cada um fazia sua lista de transmissão, e a gente foi trabalhando com os conteúdos que foram criados em todos esses canais, né, ao longo de todo o cronograma que foi estabelecido até chegar o momento, né, o momento da semana, né, da estreia mesmo, né, da transmissão. Vamos lá. A gente criou uma expectativa, porque existia uma cobrança, né, do público, sem saber se a Barca ia voltar para o teatro. Então, né, a Barca tinha feito várias tentativas de fazer algum festival na internet. A gente foi aprendendo como lidar, né, com esse público,
e como fazer, né, essa interação na internet. Então, essas tentativas foram feitas ao longo de alguns meses, e aí esse vídeo que tinha sido feito na época do Macunaíma, lá no Carlos Gomes, ele acabou caindo como uma luva nesse momento aí. Vamos ver, Dani? O teatro está vazio, mas o vazio é o nosso ponto de partida. Sempre foi. Temos medo de não saber o que será, o que virá, mas o teatro é o amor que enfrenta o medo de não saber. É o salto no abismo. Não sabemos o que será, mas será. Não sabemos o que virá, mas virá. Estamos abertos ao vazio, ao desconhecido, ao inominável. Sabemos que faremos o que sabemos fazer, o que viemos fazer. E se não soubermos o que viemos fazer, faremos mesmo sem saber, pois só fazendo saberemos. Do fundo isolado de nossas almas, haverá algo a entender, a ouvir e a dizer. E o teatro poderá estar vazio, mas não estará morto. O teatro sempre estará em nós, na nossa música, na nossa palavra, na nossa saudade, na nossa vontade de encontrar vocês. O teatro pulsa. O teatro vive. O teatro é. O teatro será. Em nós e no palco. Juntos. Reencontrando vocês. Reencontrando o encontro. Então, esse foi o primeiro que a gente lançou. Obviamente, esse vídeo já estava pronto, né? E quando eles lembraram desse vídeo, e a gente acabou usando como um vem aí para retomar, né, essa ideia de reencontro, né? Enquanto a gente começava a se reencontrar, e os encontros iniciais foram todos pelo Zoom, né? Até, de fato, a coisa acontecer, como vocês viram ali na sala de ensaio. Então, demorou um pouco, né, para a gente conseguir chegar na sala de ensaio. Então, a gente começou a criar esse, né, lá vem, para poder criar essa expectativa das pessoas, né? E esse novo layout, porque o que as pessoas tinham visto era que a gente ia estrear em São Paulo. A gente ia estrear no Sesc São Paulo, foi o que a gente chegou a anunciar, né? Então, quando a gente decidiu, a gente acabou, né, já começando a divulgar um layout, e aí a gente começou a colocar já o canal Bis e o YouTube da Barca, para que as pessoas começassem a entender que a gente ia fazer ao vivo. E, ao mesmo tempo, saiu uma matéria no Estadão também, que tinha uma foto, né? A gente fez uma sessão de fotos. Vamos pular aí. Próximo slide. Aqui a gente fez uma sequência da estratégia, tiveram stories, tem stories animados também, né? E já tem a foto nova, e vocês vão ver que essa foto tem os figurinos. Então, como é que foi isso aqui? Na verdade, aqui a gente, né, viu que a gente não tinha como refazer essa peça, né? Vamos lançar essa peça, estrear, e como é que a gente vai estrear isso sem eu ter os figurinos para fazer esse novo material, né? Eu tenho que ter uma novidade. Então, a gente teve que criar um momento para esse ensaio, né? Negociar com a Duda Maia. Eu falei, Duda Maia, eu sei que você está enlouquecida porque tem que terminar a peça, né? Temos um tempo difícil, pequeno, para terminar a peça. Ainda tinha um desafio, porque tinha o diretor de imagem que precisava ver a peça fechada para poder fazer a transmissão ao vivo, né? E a gente tinha que fechar, né, o figurino, que
quando a gente parou para a pandemia, os figurinos ficaram na costureira. Então, a Kika Lopes foi pegar os figurinos, voltou para, de novo, reajustar os figurinos, porque, né, alguns já não cabia mais figurino, reajusta e tal, então ela decidiu, algumas coisas não tinham sido experimentadas, tinha que experimentar na cena, ver se cabia, se não cabia, né, se ia funcionar com a cena. Então, muitas coisas foram ajustadas, né, na cena, mas a gente teve que fazer esse momento para as fotos e para o vídeo. Então, nesse momento aí, a gente conseguiu fechar a identidade visual, né? E tudo que resultou nisso que vocês estão vendo, porque senão a gente não teria esse material. Então, isso a gente fez correndo num dia, com uma maquiagem que foi uma loucura, porque a maquiagem de alguns foi muito, muito trabalhosa. Para retirar, para fazer a maquiagem, durou, sei lá, alguns demoraram 6 horas para fazer a maquiagem, e aí até fazer as fotos e tal. E teve gente que demorou mais metade de outro dia para tirar a maquiagem. Então, depois a gente teve que refazer, né, o processo de maquiagem para simplificar, porque senão não tinha como fazer o espetáculo com a maquiagem do jeito que ficou. Mas acabou que para o clipe, né, ficou desse jeito. Então, vamos lá, Dani, que depois a gente vai ver o clipe. Então, a gente fez uma série de posts, né? O Dani aproveitou bem essa série aí com as fotos, tiramos as fotos com a equipe de criação, todo mundo tem foto, né, nesse dia, então a gente explorou bem, porque a gente aproveita o dia, né, para fazer foto com todo mundo e aproveitar conteúdo, né? Então isso é muito legal, porque a gente tem conteúdo para tudo, né, para as redes sociais, para assessoria de imprensa. Então, isso é uma coisa que é bacana. Vamos lá. E agora, o espetáculo que a Barca dos Corações Partidos está fazendo é sobre o grande Jackson do Pandeiro, que é o rei do drible, da síncope. E a gente convida todos vocês para estarem com a gente nessa aventura sincopada sobre esse mestre do ritmo, que foi o grande Jackson do Pandeiro. Disse o Mano Zé, aguente o pagode, todo mundo pode. Gritou Teixeira, quem não tem peixeira, briga no pé. Nós, como os pesquisadores do movimento e do som, estamos muito felizes em estar pesquisando esse grande artista, buscando no corpo, através do som e do movimento, a surpresa, qual é o próximo passo, o próximo movimento. Foi quando eu vi a dona Zezé, a mulher que diz que topa parar. Agora, com a Barca dos Corações Partidos, com direção de Duda Maia, produção da Sarau, nós estamos tentando reconstituir musicalmente um pouco do que foi a vida desse grande brasileiro, desse grande artista. Muito feliz, assim, a gente está estreando mais um projeto com a Barca dos Corações Partidos, companhia que eu tenho a alegria de fazer parte. Então, eu estou muito feliz de estar junto com essa equipe toda, criando mais esse espetáculo. E a gente, para contar essa história, decidiu usar das nossas próprias histórias, dos 10 brincantes que estão ali em cena, para dar voz a Jackson do Pandeiro. Jackson do Pandeiro tem uma linguagem provocante e traz essa brasilidade quente, calorosa, bem-humorada, divertida e tão necessária nos dias de hoje.
Então, esse aqui é o nosso primeiro, que a gente, na verdade, fez uma correção só nas datas, né? E a gente deu continuidade nesse primeiro. Os figurinos, eles não eram os figurinos ainda, né? Era um figurino fake, que era do começo, só tinha um brilho e tal, mas não era o figurino ainda correto. Então, a gente deu continuidade com aquele outro figurino que vocês viram depois no clipe, que a gente depois vai mostrar também. A gente tem outras coisas aqui. Eu só boto bebop no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba. Quando ele aprender. Bom, aí qual foi a nossa estratégia? A gente já tinha esgotado muito o forró em Limoeiro, que é uma música que as pessoas conhecem, mas a música mais conhecida dos Jacksons é o Chiclete com Banana. Então, a gente, né, eu insisti muito para a gente fazer um clipe do Chiclete com Banana. E todas as vezes que a gente faz um lançamento, então, voltando para essa estratégia, né, a gente tem um marco, né, que são os 2 meses e 1 mês antes, né? Então, eu queria que tivesse um marco antes da transmissão. E esse marco antes da transmissão, ele tinha que ser o lançamento desse clipe do Chiclete com Banana. As pessoas tinham que estar com essa introdução dessa música, entendeu? Quando entrasse essa introdução, ela já sabia que ia ser a peça, né? Então, a Leila, que fala que a irmã dela não aguentava mais, porque ela ficava ouvindo para poder aprovar os layouts, tudo, e ela não aguentava mais ouvir a vinhetinha do Chiclete com Banana. Mas, assim, a gente, né, colocou isso exaustivamente, assim, as pessoas já identificavam direto com a peça, então isso deu super certo. E o Canal Bis fez essa vinheta aí. Eu só boto bebop no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba. Quando ele aprender que o samba não é rumba. Aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim. Eles pegaram do nosso clipe, né? Então, a gente pegou esse clipe, lançou no YouTube, as pessoas conseguiram acessar, né, no YouTube. Lançamos nas plataformas digitais a música, então esse lançamento foi feito antes, então teve essa estratégia de lançamento. E aí a gente já estava divulgando a transmissão e tal, e as pessoas começaram a entrar no nosso YouTube e a gente já estava vinculando isso à transmissão, né? Então, essa estratégia que a gente fez, e aí as pessoas estavam achando, nossa, que figurino e tal, né? Que já estava rolando uma expectativa, né? Do que ia acontecer. Vamos lá, Dani. Assim, então, a gente começou a preparar,
né, o que a gente ia organizar, e aí começa assim, né, um frio na barriga total, porque aí você começa assim, né, vou ter que preparar já o vídeo de apresentação, o que vai entrar, né, no vídeo, porque assim, é diferente de você apenas estrear, né? Então a gente estava estreando a peça, a gente tinha que estar com o cenário, o figurino, a luz, tudo certo. Além disso, toda a equipe de filmagem que estava lá, a equipe da TV, né, que estava lá também, a transmissão tinha que estar certa, né? Toda a equipe de divulgação, tudo que estava sendo demandado de jornalista, tudo que ocorre em uma estreia normal, mas, né, tudo acoplado de uma transmissão ao vivo, que a gente, na verdade, começou, né, a entender que era acessório a isso, né? Fora a parte jurídica, que entrou no meio do caminho e que a gente foi aprendendo, e que a Vivi Borges sabe muito bem, que ela está aqui, que a gente foi no caminho tropeçando aí em algumas coisas, e a Marisa Gandelman ajudou demais a gente, tanto com a TV Globo, quanto nas liberações de música e tal. E aí a gente, nessa parte da divulgação, a gente começou a pensar assim, vamos fazer a contribuição voluntária, né? Fazer o ingresso aberto, porque a gente vai ganhar mais, vamos ganhar mais público, não vamos fechar. A gente faz a campanha com o ingresso consciente e a gente vai estipular algumas ações, a gente pode dar alguns benefícios para quem quiser oferecer alguma coisa para a barca mais, ou pagar um ingresso um pouco mais caro e tal. Então, a gente fez uma campanha, já que a barca estava há tanto tempo sem aparecer, e os técnicos também, né, da companhia, da Sarau, a gente resolveu fazer uma campanha mesmo, e aí a gente colocou no ar essa campanha com algumas recompensas, né? E deu super certo. E, além disso, a gente começou a pensar num ritual do teatro, né? A pessoa vai sentar para ver o teatro, ela quer ter o programa na mão. Então, como é que a gente faz? Então, vamos fazer o nosso programa para a pessoa, se ela quiser, ela baixa no celular dela, ela baixa no computador, entendeu? Tem gente que, se quiser, a moda antiga, porque a gente não queria papel, mas pode imprimir. Então, a gente fez 2 versões de programa. A gente fez um programa mais simples, que estava disponível para todo mundo, num QR Code, que é esse que está ali embaixo em instantes, e um outro que era um catálogo chiquérrimo, cheio de foto, com todas as letras né, que estão na peça e tudo, e que fazem parte das recompensas lá dos ingressos, né? E tem algumas faixas também musicais e tal que as pessoas recebem. Então, a gente teve que fazer uma cabeça do vídeo, né, para explicar as regras para as pessoas, tá? E falar um pouquinho do contexto do projeto. Vamos lá, o Dani vai botar aí para vocês. Soa o primeiro sinal no teatro. Ele nasceu na Paraíba, na cidade de Alagoa Grande. Foi acolhido pelo Rio de Janeiro e coroado o rei do ritmo. Jackson do Pandeiro era compositor, cantor, instrumentista. Criou uma ponte fundamental entre a música nordestina e a urbana carioca. Tudo pra mim é coco.
já dizia Jackson, para explicar a batida que comandava no pandeiro, para nos ensinar que qualquer outro ritmo poderia muito bem se encaixar na batida do coco, esse ritmo que percorre de ponta a ponta do nosso país. Que o digam seus admiradores confessos, Gilberto Gil, João Gilberto, Alceu Valença, gerações sucessivas de artistas que o recriaram. Segundo sinal, hora do elenco na coxia. Eles estão juntos há 8 anos. São 6 espetáculos, 55 prêmios e mais de 500 mil espectadores. Os 7 artistas que compõem a Barca dos Corações Partidos, ao lado da produtora Andréa Alves, abriram as cortinas com musicais inventivos, onde passaram ícones da cultura brasileira e buscaram imprimir uma digital que exige cada vez mais transpiração. Parceira desde a primeira montagem, Duda Maia é a maestrina dessa inspiradora homenagem que preparamos para o nosso Rei do Ritmo, escrita por Eduardo Rios e Braulio Tavares. O programa com a ficha técnica completa está nas redes sociais da Barca dos Corações Partidos. Corre lá e confere. A nossa homenagem é a todos os artistas que foram impedidos de exercer o seu ofício. É estar no teatro com responsabilidade e alegria, com fé e esperança. Estamos levando o teatro até sua casa com direção de imagem de Diego de Godoy. Então, se puder, fique em casa, cuide-se. A arte é vida. Aumenta o som, o espetáculo vai começar. No final, obrigatório é esse aviso, viu, gente? Então, isso aqui esse aqui é a nossa cartela, né, que foi para o YouTube. No canal Bis a gente não pôde passar essa cartela. Eles tinham um apresentador deles, né? E aí a outra é o final. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de gente que trabalhou, né, para o vídeo, porque a gente tem toda a ficha técnica da peça e mais a ficha técnica do vídeo. Eu só boto bebop no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Eu quero ver a confusão. O samba rock, meu irmão, é mais compensação. Quero ver o bugue-ugue de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira.
bobó, tubi bobó. E no meu samba, quando o tio Sam tocar no tamborim, quando ele pegar no pandeiro e no zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, que o meu samba vai ficar assim. Eu quero ver a confusão. E aí a gente começou a divulgar a temporada, né? A gente, depois daí que a gente teve uma estreia maravilhosa, a gente começou a fazer uma estratégia de divulgação da temporada. Mas vamos lá, que a gente tem um monte de coisa para mostrar. Vamos lá. Aí a Hora da Estrela. Depois eu vou falar um pouco da assessoria de imprensa também. Então, a Hora da Estrela tem uma estratégia também parecida, né? A gente teve essa ocupação aí nas redes sociais, também com essa ideia que eu falei para vocês de ter um marco de lançamento, né? E a gente também foi interrompido. A diferença é que a gente chegou a estrear, só que as pessoas não lembravam mais, né, que a gente tinha estreado. Teve muita gente que não viu, nem sabia que a gente tinha estreado, nem lembrava. Então, a gente teve um desafio aí nessa história, porque a gente teve que recuperar uma memória e focar no centenário da Clarice, né? Então, a gente teve que pensar assim, como é que a gente ia refazer esse trabalho, né? Então, foi a mesma coisa. A gente pensou num clipe, né? Em fazer um clipe, e essa música do Vermelho Esperança é uma música muito forte, e a gente pensou, já tinha focado nela, assim, né? Em termos comerciais de lançamento, já existia uma gravação dela, mas a gente não tinha feito nenhum vídeo da peça, não tinha dado tempo. A peça tinha feito 6 apresentações e a gente não tinha conseguido filmar a peça. Então, a gente falou, bom, nosso desafio vai ser esse, a gente vai ter que tentar fazer um encontro, né, no teatro, em um dos ensaios e tal, e lançar isso, né, como um chamariz, assim, antes de fazer a live, né? Então, a gente veio fazendo todos esses posts e criando essa expectativa. A transmissão, ela foi para a TV, mas dessa vez a gente fez uma parceria com o canal Arte 1, que comprou a ideia de fazer, né, o centenário da Clarice. A editora Rocco também nos ajudou bastante, porque também estava divulgando o centenário da Clarice, então eles fizeram várias ações nas redes deles e levaram o nosso espetáculo para as redes deles. E aí a gente foi criando essa expectativa, né? E aí o Dani fez vários posts, inclusive animados e tal, com a música. Mostra, Dani. Tem vários posts desses maravilhosos, assim, com frases, tal, com a música, né, de fundo, e as fotos assim do espetáculo. Vamos lá, mostra mais, Dani. Eu sou Laila Garran, esse é o meu 3º trabalho com a Sarau. E aí, mais uma vez, a gente faz um projeto brasileiro que é Clarice Lispector, que a gente está adaptando para o teatro. E essa obra é considerada por alguns estudiosos o primeiro livro dela com um cunho mais social. É um musical brasileiro que tem músicas originais compostas especialmente para o espetáculo de Chico César. É muito difícil adaptar essa literatura para o teatro, porque teatro não é literatura. Então, realmente, tem muita coisa que a gente tem que traduzir
E André Paes Leme é a melhor pessoa assim para fazer isso. É um diretor de teatro, então dá muito prazer de fazer uma peça de teatro onde a gente sabe que só a linguagem do teatro poderia dizer aquilo daquele jeito. Está sendo riquíssimo e maravilhoso. Adaptar uma obra da Clarice Lispector é um desafio, porque ela tem um olhar muito intimista, muito existencial. Às vezes parece que dentro de um olhar conservador ele é pouco tradicional. Esse espetáculo, ela mesma fala, tem poucos fatos a narrar, mas tem uma tamanha profundidade de uma discussão sobre o ser humano, sobre o que fazer para tornarmos as pessoas mais visíveis. A encenação, ela tenta de alguma forma dar conta de contar a história de um jeito muito específico, onde entram músicas que também são dramaturgia, onde entram narrativas que são mantidas, né, a parte da literatura que são mantidas como literatura, e onde entram também os diálogos. Então, alguns posts com conteúdos, né, falando mais sobre o projeto, né, porque esse projeto ele é um projeto de mais conteúdo mesmo, né? Então, a gente explora mais né, a criação, a parte de texto, né? Vai lá, Dani. Festa, eu vou passar batom. Eu sei que a vida... Para baixo ou para cima. A gente tinha 2 clipes. Então, esse daí foi o que a gente, né, lançou primeiro, e depois o Vermelho Esperança, e aí a gente fez o Vermelho Esperança dentro do cenário da peça e tal, né? Fizemos um clipe novo, né, do Vermelho Esperança. O que tem mais aí, Dani? Bem-vindos à apresentação de A Hora da Estrela, ou O Canto de Macabeia, musical inspirado no último romance de Clarice Lispector. Clarice é uma das mais importantes escritoras da literatura universal do século XX e, neste ano, comemora-se o centenário de seu nascimento. Essa é nossa homenagem a ela. A adaptação do romance A Hora da Estrela foi feita por André Paes Leme, que também dirige o espetáculo. No elenco, Laila Garran, Cláudia Ventura e Cláudio Gabriel. A idealização e direção de produção são de Andréa Alves. As canções originais são de autoria de Chico César, baseadas no texto de Clarice. A direção musical e os arranjos são de Marcelo Calvo. A direção de imagem é de Diego de Godoy. Você vai ver na nossa tela 2 QR Codes. Num deles é possível baixar de forma gratuita o programa do espetáculo. No outro, você pode fazer sua contribuição voluntária, que será revertida para os profissionais envolvidos nesse projeto, há meses impedidos de exercer seu ofício. Neste momento tão delicado, a produção adotou todas as medidas de segurança necessárias previstas na legislação para controle e a disseminação da Covid-19, de modo a zelar pela saúde de toda a equipe contratada e a favorecer o exercício da profissão de todos os profissionais envolvidos antes e durante a realização do espetáculo. Aqui, deixamos nossa homenagem e saudamos com fé e esperança todos os artistas afastados dos palcos desde o início da pandemia. Estamos levando o teatro para a sua casa. Se cuide e fique em casa se puder. Bom espetáculo! Então, por que a Juliana está aqui? Para quem
está se perguntando. Juliana Linhares, que para mim é uma das maiores cantoras do país, ela é do grupo Pietá e hoje está fazendo carreira solo, lançou um dos discos que já está aí bombado, solo, e ela é a substituta da Laila. Então, quando a Laila não pode fazer, ela que faz o espetáculo. Então, foi uma das formas de homenagear a Ju, porque eu falei, não, a Ju não vai estar fazendo o espetáculo, e ela ensaiou a beça, ela fez uma apresentação né, durante os 6 espetáculos que a gente fez, ela só fez um, e aí a gente falou, poxa, pelo menos ela vai aparecer e vai ficar registrado, né, que ela está com a gente fazendo o espetáculo. Então, ela fez estava lá com a gente na semana, lá ensaiando e tal, e fez essa abertura aí graciosa para a gente. Vamos lá, ver o final do... O céu é pra baixo ou para cima, assim pensava a moça nordestina, deitada não sabia, e às vezes sentia fome e comia papel pensando em coxa de vaca, comia papel pensando em coxa de vaca. O inferno está embaixo ou em cima, viver aqui será que se destina? Coitada não sabia, no corpo não cabia alma nua, mesmo alma rala como a sua, mesmo alma rala como a sua. Viver pouco a pouco pra não gastar a vida, viver sem ter gosto para não morrer, viver tão louco, dádiva e dívida, viver sendo eu mesma, sem eu mesma ser. Bom, antes que vocês me perguntem também, a Ágapa é a minha empresa de São Paulo, tá? Então, eu tenho a Sarau e tenho a Ágapa, tá? Por isso que está escrito Ágapa. Então, assim, para vocês entenderem, assim, com relação aos Jacksons e à Hora da Estrela, a gente já teve um momento diferente de pandemia, né? E aí a gente reduziu uma equipe, né? A gente levou menos gente para o teatro, a gente conseguiu botar mais gente trabalhando em casa, né? Dando acesso remoto, porque a gente tinha um teatro menor, e a gente conversou muito isso com a equipe de vídeo, principalmente, porque a equipe de vídeo do Jackson, se a gente somar a equipe da TV mais a equipe que fazia a transmissão, a gente dava umas 40 pessoas. E aí a gente contabilizou muito isso para a equipe do Hora da Estrela, não só porque a gente tinha um orçamento menor, mas a gente estava em um período da pandemia que a gente não esperava que tivesse pior, né? Porque a gente veio falando que a gente ia fazer já muito tempo antes, né? A gente fez os Jacksons em outubro e a Hora da Estrela em dezembro. A coisa foi piorando, né? E aí a gente foi, né, negociando esse número de pessoas e reduzindo também câmera e tal, e foi colocando gente em casa, e foi vendo se não, fulano não precisa, né, ciclano não precisa. Então a gente foi reduzindo esse número de pessoas que estava lá, e fazendo um esquema de guerra para que a gente tivesse também a mesma relação que a gente tinha no teatro enorme, que era a Cidade das Artes, onde
o elenco estava no palco, né, e a equipe de transmissão não atravessava esse palco, né, a gente preservou isso, o pessoal ficava na plateia e saía pela porta do público, porque o CCBB estava praticamente fechado, então a gente praticamente não tinha ninguém circulando ali. E aí a gente conseguiu manter um ambiente isolado, né? Então a gente fez um esquema que funcionou. E aí, ô Dani, vamos botar o clipe, aquele relatório, antes de eu falar dessa parte aí. Então, assim, o que é legal da gente falar é que, assim, nos 2 casos, eu tinha falado para vocês ontem, que a gente teve uma visibilidade muito grande, né? Então, eu falei para vocês, eu queria mostrar para vocês como é o relatório de clipping, né? Para quem não sabe como é que funciona, então, a gente contrata uma empresa, né? E essa empresa manda para a gente um relatório. Esse relatório é todo divididinho, e esse trabalho ele está diretamente ligado ao trabalho do assessor de imprensa, tá? E aí tem coisas que são espontâneas, porque, por exemplo, se a assessoria de imprensa consegue uma super matéria, por exemplo, no Globo, às vezes o Globo replica em outros jornais, né, pelo país. Tem blogs que também replicam em outros, né, jornais e tal, outras editorias. E o bom clipping, né, uma boa empresa de clipping, ela pega tudo, né? Você contrata e você fala se você quer nacional e tal. Isso aqui é muito importante você ter para você poder medir o teu retorno e você poder conversar depois, oferecer um relatório para o teu patrocinador. Então, assim, o que é mais importante é isso aqui, né? O que ele vai te dar? Ele vai te dar essa quantidade aqui do que saiu de clipe, né? De internet, de rádio, de TV, e aí você vê a diferença que é, né, do clipping de TV. Né? Então, a gente batalha muito pela TV, principalmente a TV é uma das últimas coisas que sai, né? Mais em cima do evento, e a TV é o que te rende mais no clipping, tá? Então, desce um pouquinho aí, Dani. Aí eles vão fazendo, tá vendo? As análises das pizzas e tal, para você entender, tá? O que vale mais a pena em termos de investimento e tal, né? E até para você conversar com a assessoria de imprensa, né? E tal, porque aí tem coisa, por exemplo, que a assessoria fala, não, porque o programa, por exemplo, do Bial, entendeu? Né, ela faz um investimento lá, não sei o quê, aí o Bial paga 2 passagens, sei lá, estou dando um exemplo aqui, né? Você tem que pagar a passagem do assessor de imprensa, às vezes ela não consegue a passagem dela, entendeu? Então, tem coisas que às vezes tem que ter um investimento, né? Vai lá, desce mais uma aí, Dani. Aí tem todo o relatório de cada matéria. Então, eles colocam cada matéria, o que saiu, qual é a data e tal. Pode ir passando. Então, isso aqui é só para vocês terem um exemplo, tá? O horário e tal, e depois eles vão listar e vão colar todas as matérias. Eu vou mostrar um relatório que a gente fez, que tem essas matérias que está mais bonitinho de mostrar, tá? Vou mostrar o relatório mesmo. A gente fez um relatório parcial, esse relatório nem está completo, mas é um relatório que a gente fez para um dos patrocinadores, tá? Que a gente, na verdade, chegou com a transmissão, né? E
essa primeira temporada, a gente chegou a 100 mil de público, tá? E aí, o que a gente teve de mídia impressa, que foi, né, uma coisa nacional, como eu falei para vocês, a gente colocou o que tinha mais de destaque, né, as matérias que tiveram uma presença, né, nas editorias mais fortes do Brasil, né? E aí teve coisa que foi engraçado, porque, né, tinha espelhado a Hora da Estrela, às vezes saía os dois, né? Então teve muita coisa no Brasil inteiro, né? Tá vendo? E internet tem muita coisa, né? Porque agora a gente tem a força maior é a internet. Então isso aqui, aí no final a gente tem uma centimetragem, né? Que que é aquilo que vocês viram no projeto, que algumas pessoas perguntaram, o que é isso? Como é que a gente mensura isso? Então, isso a gente chega a partir desse relatório, né? Só que, além disso, tem as outras coisas que a gente tem também. Tem as redes sociais, né? Que a gente também soma. Tem o próprio público do YouTube, né? Tem todo tudo que a gente usa, né? A gente soma. Então, tem aqui um relatório, né? E aí o próprio marketing, né, vai somar lá, vai fazer as medições, né, a partir dos números que você vai mandar de rede social e do que você mandar de relatório de mídia, tá? Então, esses números são bem bacanas de você trabalhar, né? Tá? Então, assim, para a gente, quando a gente chega nesses números, eu acho que a gente provou, né, para os patrocinadores que a gente cumpriu um objetivo, porque, né, a gente estava com um receio de apresentar um espetáculo, né, e não ter uma adesão, né, do público, e não conseguir essa adesão nacional como a gente gostaria, né? Só que assim a coisa foi tão grande, né, que até um patrocinador que a gente ia fazer depois no Nordeste e que estava super reticente, não queria que a gente fizesse no online, que era a Chesf, acabou voltando atrás quando viu a quantidade de matérias que estava saindo e entrou na live. Então, pediu para entrar na live, porque viu que ia ser uma força muito grande e falou, não tem problema, a gente prefere entrar agora e vocês estão quites com a gente. Então, assim, virou uma ação como se fosse solidária, entendeu? Eles entenderam que os artistas estavam, né, aquele grupo e aquela equipe estava precisando fazer aquilo naquele momento, assim como a rede entrou nesse espírito, né, o patrocinador, né? Então, a gente conseguiu cumprir esse objetivo, né, nesse momento. E, para a gente, foi interessante porque, quando a gente abriu essa janela, a gente conseguiu começar a monetizar o YouTube, né? E aí começa a abrir essa janelona da gente pensar assim, o que a gente vai fazer mais pela frente, né? Então, essa boa, né, colheita que começou a aparecer e a gente começou a pensar assim, o que a gente pode, né, fazer na pandemia que não dependa somente, né, da gente estar no presencial, né? A gente começou a pensar nisso, de tentar ver o que a gente podia adaptar. E, ao mesmo tempo, forçar assim, algumas coisas que a gente pode fazer, né, no momento, que pode ocupar esse lugar, né, do planejamento e da comunicação, para que a companhia, a Sarau reforcem, né, esse lugar
e estejam mais fortes, né, no momento que a gente possa voltar. Então, a gente sabe que é muito difícil, porque tem esse momento aí difícil, né, da gente, às vezes, não poder fazer coisas que a gente não tem dinheiro para fazer, mas, ao mesmo tempo, tem coisas que a gente pode fazer pequenos investimentos. Para vocês terem uma ideia, assim, os nossos projetos, a gente tem um investimento de impulsionamento que não é grande. Os nossos impulsionamentos, eles nunca estouram um gasto. Se eu posso estar errada, mas o Dani pode me corrigir, mas a gente sempre prevê assim, um gasto de... A Vivi sempre fala isso, de R$3.000, e a gente não consegue estourar. E a gente sempre faz muita coisa de conteúdo, a gente tem um engajamento muito grande, e a gente sempre tem um retorno de mídia espontânea muito grande também. Então, hoje a gente tem um engajamento tanto nas redes do Instagram quanto no YouTube, né, muito boas. Então, a gente está investindo nesse lugar, né? E eu acho que a gente tem uma possibilidade, né, por aí, de tentar fazer projetos também que a gente possa investir nesse caminho, né, de tentar ter seu próprio canal, sua própria rede, que possa desenvolver alguma coisa, né, que a gente consiga também monetizar com algum patrocinador que seja da sua rede ou pessoas que queiram investir, entendeu? Então, assim, a gente está estudando coisas, né? Eu quis partilhar com vocês essa grande experiência que eu vivi na pandemia com relação aos 2 projetos, né? Foi uma vivência muito forte. Eu acho que tanto a Hora da Estrela quanto o Jacksons, a gente tem uma potência para a volta do ao vivo, que, sem dúvida, eu acho que quando a gente puder voltar no Jacksons, eu tenho certeza que vai ser um estouro, e eu não tenho dúvida que a gente tem uma potência muito grande. As pessoas querem muito ver esse projeto ao vivo, e eu não acho que a quantidade de vezes que a gente fez online tirou esse desejo, né? Pelo contrário, cada vez a gente estabeleceu mais essa conexão, dessa vontade, né? E acho que a Hora da Estrela também. A gente abriu mais esses canais, né? Então, para mim, é um caminho. São, de fato, caminhos diferentes que se somam e que é mais um caminho de comunicação, de possibilidades. A gente tem possibilidade de abrir essa parte da internacionalização, como eu falei um pouco, né, ontem sobre isso, estudar um pouco essa legendagem, esse envio de materiais de boa qualidade, né, para alguns festivais. Então, gente, assim, é uma experiência que eu acho assim, muito rica, né? E com relação a essa questão desse calendário, né, de planejamento, de comunicação, eu acho que é um aprendizado que eu tive, assim, e hoje, muitas vezes eu não tenho recurso para fazer exatamente do jeito que eu gostaria, mas muitas vezes eu acertei o passo da produção, corrigi, né, um pouco esse rumo com o cronograma de planejamento e de comunicação. Porque se você ajusta a comunicação e vende com antecedência e consegue fazer com antecedência a tua comunicação, às vezes você consegue acertar
esse passo aí, entendeu? É óbvio que a gente está numa pandemia, óbvio que a gente está num momento que tudo isso, né, é um outro momento que a gente está vivendo, mas eu vejo que as pessoas também, assim, a maioria das produções e, às vezes, algumas instituições são muito burocráticas, né? Você entra, às vezes, até o próprio Sesc, né? Demora muito para liberar uma logo ou um layout e tal, você fica vendido, também em cima da hora para divulgar e tal. Então, você tem que saber, né, se virar dentro de determinadas estruturas para você conseguir divulgar o teu trabalho, né? E às vezes você não tem dinheiro para pagar assessoria de imprensa, né? Então, gente, eu acho que assim a questão de se apropriar do trabalho e das suas redes sociais, eu acho que isso é fundamental, tá? Então, gente, eu acho que a gente podia